Queridos e amados irmãos e irmãs, é uma grande alegria estar novamente com vocês aqui para passar estes 3-4 dias juntos, louvando ao Senhor, amando-nos uns aos outros e também abrindo nosso coração à palavra do Senhor. Infelizmente, Silvia, que estava programada para vir comigo, teve que voltar. Esta madrugada chegou já a Buenos Aires desde Recife, porque passamos uma semana em Recife, por causa de sua irmã, menor que ela, que está com as horas contadas para partir. Então ela quis estar ao lado dela nesse momento para poder acompanhar esta situação com os familiares e todos. Muito bem. Desde minha conversão, um dos homens que mais me inspirou, me ensinou em minha vida foi o apóstolo Paulo. O Novo Testamento tem 27 livros, Evangelhos, Epístolas, Atos, Apocalipse. 13 desses livros do Novo Testamento foram escritos por o apóstolo Paulo. Então eu penso que não é só que ele me ensinou, me influenciou muito em minha vida, me inspirou, sino também a todos nós. Amém? E louvamos a Deus porque muitas dessas cartas que ele escreveu estão conservadas e hasta hoje nós podemos ter e ler e estudar profundamente. O que mais me impacta da vida do apóstolo Paulo é um homem apaixonado por Jesus. E esse amor intenso por Jesus e por conhecer a Ele, que todo considerou como lixo, a fim de conhecer mais a Jesus, seu Senhor, e amar a Ele, levou a ele a amar aquilo que Jesus ama, que são os perdidos. Um desses perdidos era Paulo, era você, era eu, que Cristo nos amou apaixonadamente ao ponto de dar sua vida por cada um de nós. E assim o amor intenso de Paulo por Jesus gerou em ele um amor pelos perdidos que Jesus tanto amava. Então vemos em Paulo, quando estudamos Atos e as epístolas, uma alma incendiada, totalmente entregado a Jesus e à missão, consagrado sem medida. Desde o primeiro dia de sua conversão até o último dia, ele viveu intensamente para Jesus. Para ele nada contava. Sacrifícios, castigos, prisões, sofrimentos, apedrejamentos. Era para eles todo secundário, mas ele tinha uma missão e estava entregado àquela missão. A paixão dele era cumprir com o seu chamado. Então nos surge uma pergunta fundamental:
de onde lhe vinha essa força interior, esse fogo que não se apagava, essa determinação de pregar a um tão grande número de pessoas e procurar sempre outras cidades, outras nações, outros horizontes, que é aquilo que tornou a ele um pioneiro para levar o evangelho, o que produzia nele esse fogo para que se entregasse plenamente a esta missão evangelizadora. Eu, com essa pergunta, comecei a orar e estudar a palavra e encontrei grande parte da resposta a esta pergunta na epístola de Paulo aos Romanos. Depois de estudar com afinco, com oração, esta carta, em minha Bíblia eu escrevi no cabeçalho da epístola aos Romanos esta frase: tratado magistral sobre a missão. Então eu quero convidar nestas 4 palestras para que juntos podamos estudar, considerar, para descobrir a causa desta paixão, deste fogo, com a intenção e a oração nestes dias, que a mesma paixão, aquele mesmo fogo que ele tinha pelos perdidos e pelas nações, o Espírito Santo coloque em cada um de nós. Amém? Então agora vamos parar e vamos orar e vamos a pedir. Levanta tua mão comigo e fala assim ao Senhor em voz alta: Pai querido, abre meus olhos, eu abro meu coração, pelo teu Espírito Santo, coloca em mim esta paixão que Paulo tinha pelos perdidos e pelas nações, em nome de Jesus, amém e amém. Então, abre sua Bíblia comigo, no capítulo 1 de Romanos. Logicamente não temos tempo de estudar os 16 capítulos de Romanos, mas vamos a estudar alguns desses capítulos. O primeiro eu quero mostrar, neste primeiro capítulo, é uma introdução a nosso tema. E depois vamos a, hoje mesmo, iniciar o tema. Como introdução, vamos ler capítulo 1, versículo 1 até versículo 4. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui a primeira frase, Pablo, servo de Jesus Cristo, em grego é a palavra doulos, que literalmente significa escravo. Escravo de Jesus Cristo. Um escravo era alguém conhecido como propriedade de outro.
não tinha liberdade, não tinha direitos próprios, não tinha bens próprios. Ele pertencia completamente a seu Kyrios, Senhor. E Paulo se autodenominava escravo de Jesus Cristo, seu Senhor. Outra palavra usada aqui é chamado para ser apóstolo. Apóstolo é uma palavra grega que português incorporou do grego essa palavra. E significa enviado. Ele sabia que o Senhor Jesus não o havia chamado somente para salvá-lo, mas também para enviá-lo. Um apóstolo é um enviado de Deus ao mundo, separado para o Evangelho. Alguém escolhido, selecionado e colocado à parte. Para quê? Para o Evangelho. Que Evangelho? Boas notícias. O Evangelho, o anúncio de aquelas boas notícias aos perdidos. Paulo tinha muita claridade, sabia que havia sido separado para esta missão. Sua carga era salvar aos perdidos e fazer deles igreja em todas as nações. Agora, se bem Paulo era um apóstolo segundo a descrição em Efésios 4, Deus, Cristo colocou alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Sin embargo, em um sentido geral, cada um de nós somos escravos de Jesus Cristo. Ele é nosso dono. Amém? Nosso Kyrios, nosso Senhor. A autoridade suprema. Nossa vida não é nossa, é de Ele. Amém? Por criação e por redenção. Fomos criados e redimidos por Ele e para Ele. E também chamados a ser apóstolos, vamos dizer com minúscula, em um sentido geral. Todos somos enviados ao mundo, separados do mundo e enviados ao mundo para o Evangelho, para evangelizar, para anunciar. Muito bem, vamos continuar. No versículo 2 diz o qual o Evangelho foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Todo aquilo que durante todo o Antigo Testamento foi prometido, todas aquelas profecias, agora em Jesus tem seu cumprimento. E diz com respeito a seu Filho, Jesus Cristo, quem nasceu da carne. Maria era a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, como os católicos e alguns outros afirmam. Era segundo a carne. Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, e Maria, logicamente, era mãe de Jesus, e assim ele veio da descendência de David, segundo a carne, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O coração do Evangelho de Deus, a boa notícia, é Jesus, a vinda de Jesus, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Agora uma boa notícia, o Messias chegou, aquele Salvador chegou, o Filho de Deus, nascido de uma mulher, descendente de David, e foi declarado Filho de Deus,
pela ressurreição dentre os mortos, pelo Espírito de santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ora, qual é o propósito do apostolado? Aqui diz, versículo 5. Por intermédio de quem, Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A palavra gentios em grego é etnias, e podemos traduzir também por etnias ou por nações. Então Pablo tinha clareza que ele recebeu e todos recebimos graça e apostolado por amor de seu nome para as nações, para a obediência da fé, aquela fé que tem que ser comunicado, tem que ser anunciado, e a fé tem que ser obedecido. E ele tinha clareza que o propósito do apostolado, nossa missão no mundo, é para fora, para as nações, para comunicar aquele evangelho e aquela salvação em Jesus. Agora continuamos. Eu tenho que acelerar porque há muito para dizer. Você tem as apostilas para estudar com mais detenimento. Então, versículo 6 para o frente. De cujo número sois também vós, aqueles gentios, aquelas nações, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vosotros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, não agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vosotros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora vamos a dar uma breve explicação para entender esta carta e o que Paulo está declarando aqui. Roma era a capital do império. Pablo, como cristão, até quando ele escreveu esta carta, nunca tinha estado lá.
Mas lá em Roma, há discípulos. No capítulo 16, o último capítulo, ele cumprimenta cada ou especialmente a liderança de aqueles irmãos em Roma. Ele, como cristão, nunca tinha estado em Roma. Ainda que ele tinha muito desejo de estar com eles, mas foi impedido por alguma razão que na última palestra vamos ver qual era essa razão. A própria obra do Senhor. Mas agora escreve a eles, e esses discípulos, alguns deles eram filhos espirituais de Paulo, como Aquila e Priscila, que se converteram com Paulo, foram discípulos, estiveram em Corinto, depois estiveram em outro lado, em Éfeso, e agora Paulo, já fazia algum tempo, tinha enviado a este casal a Roma, e fala da igreja que está em sua casa no capítulo 16. E tinha também outros que tinha enviado, quando você lê capítulo 16 vai perceber. E esta carta está mandando com Febe. Quem era Febe? Uma diaconisa da igreja de Cencreas. E está enviando esta carta e assim preparando que Paulo tinha vontade de ir também a Roma. Esse é o contexto desta carta. Agora, quando em estes últimos versículos que temos lido, por que Paulo quer ir a Roma? Ele tem dois propósitos. Primeiro, edificar aos irmãos que estão lá, comunicar-lhes algum dom espiritual, para que fossem confirmados e mutuamente confortados. O propósito de edificar os irmãos de Roma. Mas tinha um segundo objetivo. Eu acho que o peso maior dele, dice, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vosotros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo queria ir a Roma com este duplo propósito: edificar aos irmãos, comunicar algum dom espiritual e também ter fruto, filhos espirituais. Em Roma, ele queria pregar o evangelho porque ele se considerava devedor de todos. Eu tinha uma dívida para os romanos, para aqueles habitantes de Roma. E essa dívida é para todos. Qual é a dívida? Eu devo a cada um o evangelho. Eu quero estar lá para pagar minha dívida aos romanos. Entre gente simples, os bárbaros, que não têm educação, não têm desenvolvimento cultural, e também entre aqueles que são sábios, tanto a gregos como bárbaros, sábios ou ignorantes, de qualquer condição, raça ou condição social, cultural. Se não pago aos que devo, estou em falta. Tenho uma mensagem para comunicar a todos. Tenho que pagar minha dívida.
Devo a todos o evangelho, a todos sou devedor. Amém? Que consciência. Tem que pagar a dívida. A expressão estou pronto significa estou queimando no meu interior. Já não posso me conter. Já foi dada a partida. Eu quero chegar até vocês. Eu quero estar em Roma para pregar o evangelho também ali na capital do Império Romano. Muitos têm vergonha de falar de Cristo. Vergonha de pregar o evangelho. Os seus companheiros de trabalho, escola, vizinhança, aos empresários, aos operários, tem vergonha. Paulo disse que não se envergonha do evangelho. Vergonha é roubar. Vergonha é fornicar. Vergonha é mentir. Vergonha é cometer adultério. Mas pregar o evangelho, anunciar às pessoas uma boa notícia, uma notícia que eles estão precisando. Eu não me envergonho do evangelho, porque o poder de Deus para a salvação, amém? A todo aquele que crê. Poder, a palavra poder é dinamis em grego. O evangelho é a força de Deus para os homens. O poder de Deus. Quando pregamos o evangelho, soltamos aquela dinamis. Soltamos uma bomba de Deus no meio da cidade, no meio das nações. Porém, esta bomba, em vez de matar, é o contrário, dá vida. Amém? Em vez de ferir, cura. Em vez de causar angústia, esta bomba traz salvação, alegria, paz. Como se envergonhar de pregar o evangelho? Paulo estava absolutamente convencido desta realidade. E sendo assim, ir a Roma, no capítulo 15, ele está olhando não só Roma, não só Itália, ele está olhando além. No capítulo 15 diz: quando vou a Roma, depois de estar um tempo entre vós, eu quero ser encaminhados por vocês para ir à Espanha. Era o último país ao ocidente da Europa. E assim Paulo não estava pensando todo só chegar a Roma, sino Roma uma base para ser enviado a outra nação. E assim era a paixão do Paulo. Louvado seja o Senhor. Então eu tenho perguntado insistentemente, de onde brotava esta paixão de Paulo? Que é aquilo que produzia nele este desejo, esta força, esta determinação de considerar tudo lixo para ser como Cristo e levar o evangelho até o último lugar da terra? Então, lendo e orando, estudando esta epístola, eu descubro que Paulo tinha perante de seus olhos
espirituais, constantemente uma visão panorâmica. E esta visão panorâmica produzia nele essa paixão, esse fogo que ardia em seu coração. Por isso ele não podia parar. E se Deus nestes dias coloca perante de nós, nossos olhos espirituais, a mesma visão panorâmica que Paulo tinha, eu creio que nossos corações também se apaixonarão pelos perdidos e pelas nações. Amém! Esta visão panorâmica consta de 4 quadros vivos, como se fosse uma tela gigante, um plasma dividido em 4, assim. Mas se eu poderia colocar este quadro de aquele canto, aquele outro, assim uma visão panorâmica, e Paulo estava constantemente vendo estes 4 quadros perante de seus olhos espirituais. 4 quadros que você vai ver nestes dias, muito fortes, muito intensos e simultâneos. Minha conclusão é que essa visão era o que impulsionava Paulo com tanta determinação a esforçar-se ao máximo para pregar o Evangelho a um maior número de pessoas em todas as nações que lhe fosse possível. Vamos ver, primeiro quadro. E a degradação moral da humanidade. E isto está na segunda metade do capítulo 1, que vamos ler agora. Segundo quadro. Paulo tinha perante o inevitável e justo juízo de Deus. Está no capítulo 2 de Romanos e parte do capítulo 3, primeira parte do capítulo 3, segundo quadro. Terceiro quadro. Deus, por sua graça, proveeu uma salvação completa para todos por meio de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? E quarto, pregar o Evangelho é o único caminho para que os homens sejam salvos. O terceiro quadro não tem valor prático se não é acompanhado com a pregação do Evangelho. E estes eram os 4 quadros que eu descobri estudando Romanos e orando e buscando entender a paixão de Paulo. Então, temos aí, para resumir, primeiro quadro, definir com uma palavra, é o pecado. Segundo quadro, é o juízo. Terceiro, a redenção. E quarto, o Evangelho. O Evangelho é anúncio, é a ação de proclamar. Amém? Agora vamos a iniciar o resto do tempo esta manhã com o primeiro quadro. A degradação moral da humanidade.
Este é o primeiro quadro que Paulo tinha bem presente. E o panorama que ele descreve na segunda metade do capítulo 1, o estado extremamente pecaminoso da sociedade. Você vai ficar impactado a coincidência que há da sociedade de aquele então com a sociedade de hoje. Veja bem, vamos ler capítulo 1, versículo 18 a 32. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos. Outras versões dizem, se envaideceram em seus próprios raciocínios, oscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos, dice aqui, outra versão dice, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus,
de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Talvez este passagem descreva melhor que qualquer outro texto bíblico o quadro da humanidade de hoje. Amém? Aqui eu contabilizei 36 pecados mencionados por Paulo. 36. Uma lista tremenda da situação, a degradação moral da humanidade. Mas qual é o pecado raiz de todos estes pecados? Eu vou mencionar 2, 3, 4, pero o pecado raiz. No ano 2012, por segunda vez nos visitou a Buenos Aires, em nosso encontro com católicos carismáticos e evangélicos, o padre Raniero Cantalamessa, pregador oficial da Casa Pontifícia. Este homem, professor de teologia na Universidade do Vaticano, sendo padre, ele experimentou uma visitação de Jesus Cristo e Jesus mostrou a ele, nessa palavra de Paulo em Filipenses capítulo 3, que ele precisava conhecer a ele, a Jesus. E ele contou perante de 7.000 pessoas em Buenos Aires sua conversão a Cristo. Eu era padre, mas não era convertido. E também ele falou como Deus, depois de 2 anos, batizou a ele com o Espírito Santo. E de aí a pouco, 1 ano depois, o Papa Juan Pablo II nomeou a ele pregador da Casa Pontifícia. Isso significa que quem prega aos papas e aos cardenais em seus encontros para sua edificação é este homem até hoje. Passaram vários papas, mas ele já faz 35 anos que é o pregador oficial da Casa Pontifícia. E um encontro, retiro que tivemos pastores e padres católicos em outubro de 2012 em Buenos Aires, ele deu um magistral estudo sobre a justificação pela fé, baseada na Epístola aos Romanos. Referindo-se a isto, ele disse assim: aqui Pablo menciona o pecado raiz de todos os outros pecados. A impiedade. Onde está a impiedade? No versículo 18. O primeiro pecado mencionado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E a segunda palavra aqui diz, nesta versão, perversão, mas no original é injustiça. Impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Perversão e injustiça no original é a mesma palavra. Muito bem. O que é a impiedade? E explica em seguida este Cantalamessa em que consiste este pecado fundamental do qual brotam todos os outros pecados. Consiste no fato de conhecer a Deus, saber que
existe, porém não glorificá-lo como Deus, ni dar-lhe graças como corresponde. Ou seja, agir como se Deus não fosse Deus. Vou explicar agora um pouco mais a impiedade. A palavra impiedade significa sem piedade. Essa sílaba prévia, prefixo, significa negação, sem piedade. A palavra piedade tem dois significados. Por um lado, é sinônimo de misericórdia. Deus tem piedade de mim. Tem outro significado, que é nossa devoção a Deus, respeito, honra a Deus. Em grego, a palavra é asebeia. A é privativo e sebeia, devoção a Deus, honrar a Deus. E Cantalamessa explica muito bem. Ele diz, Paulo sabe que por detrás do ato de não glorificar a Deus, está o fato de que o homem voluntariamente tem se colocado a si mesmo como Deus. Na verdade, Deus é o oleiro e nós somos o barro. Porém, neste ato, na impiedade, os papéis são trocados. O homem se coloca como oleiro, que faz um Deus segundo seus desejos. Eis aqui a idolatria. O homem não aceita a Deus, não se submete a Deus, não o reconhece, não o glorifica. Ao contrário, ele faz um Deus segundo seus próprios sentimentos. Este pecado é anular a infinita diferença qualitativa que há entre Deus e as criaturas. E o pecado que Agostinho analisa e o considera como pecado original, ou seja, o homem reto e direcionado a Deus se volta para si mesmo, glorifica a si mesmo e se declara independente de Deus. Esta é a raiz de todo pecado. Que explicação, não? Maravilhosa explicação da impiedade. O que acontece hoje? O homem foi criado para ser direcionado a Deus, para glorificar, dar graças, honrar a Deus. E quando não há piedade, essa flecha, essa saeta que vai dirigido a Deus, se curva e se volta para si mesmo. E o homem se glorifica a si mesmo, se considera Deus, independente de Deus, não precisa estar submetido a ninguém. A segunda palavra que aparece em Romanos é a injustiça. O versículo 18 não só fala de impiedade, como também da injustiça dos homens, e ambos são muito relacionados entre si. Uma pergunta: qual é a maior de todas as injustiças dos homens? Fala-se muito hoje sobre os direitos humanos, e é bom que se fale sobre isso. Porém,
quando se falará sobre os direitos divinos? Não se fala. Sendo Deus o Criador de tudo quanto existe, o Criador e sustentador de todas as coisas, homens, animais, criação, natureza, tudo. A maior injustiça é ignorá-lo. Se Ele é que nos dá a vida e nos sustenta, nos dá a saúde, os filhos, os alimentos, o ar que respiramos e um sinnúmero de bens materiais, físicos, mentais, espirituais, não é justo que não rendemos graças ou que glorifiquemos. Pablo declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Canta la Mesa nos recordava uma declaração de Karl Marx. Ele diz, Karl Marx: o homem não é dono de si mesmo se tem que agradecer alguém por sua existência. Se eu tenho que dar graças a outra pessoa pelo que sou, então não sou independente, não sou eu mesmo. Logo, não pode existir um Criador. Que afirmação mais tola, nécia, sem fundamento nenhum, só uma afirmação filosófica, uma falácia. O homem não é dono de si mesmo se tem que agradecer alguém por sua existência. Então conclui: não pode existir Deus. E nós vamos afirmar o contrário. Vamos dizer: o homem não é dono de si mesmo e tem que agradecer a Deus por sua existência. Amém? Eu tenho que dar graças a outro ser pelo que sou. Então, não sou independente. Não sou eu mesmo. Logo, Deus, afirmamos que existe e Ele merece nossa glorificação e nosso agradecimento. Amém? Aleluia! Os homens se tornaram nécios, inculcando-se sábios. E também Canta la Mesa mencionou a afirmação de Jean-Paul Sartre, existencialista em sua filosofia. Diz: eu mesmo me acuso, disse Sartre. Eu sou e sou eu mesmo me absolvo. Não existe ninguém no céu e na terra para me dar ordens. Eu sou um homem e um homem tem que decidir eleger seu próprio destino. Se Deus existe, o homem é nada. Essa afirmação de Sartre. Eu pergunto: como sabe? Como pode afirmar? E assim, de outras mil maneiras, o homem detém a verdade de Deus com a injustiça. O agnóstico diz que não se pode saber se Deus existe ou não. Como não se pode saber? Absolutamente todos os seres humanos podem saber que Deus existe.
Pois ainda que Ele seja invisível aos olhos físicos, a existência de um Deus criador, eterno e todo-poderoso se torna claramente visível desde a criação do mundo. De modo que não há excusa. O pior cego é aquele que não quer ver. Ao falar da injustiça, sempre o que se enfoca é a injustiça entre os homens. Porém, a primeira e maior de todas as injustiças é colocar Deus fora do quadro. É injusto atuar como donos, sendo simples mordomos. É injusto que pretendamos determinar o que está bem e o que está mal, ignorando a autoridade do Rei do Universo. Amém? Agora, o terceiro pecado mencionado aqui, envaidecimento. A humanidade se envaideceu em seus próprios raciocínios e seu tolo coração se encheu de oscuridade. Professando ser sábios, se tornaram nécios. Preferiram adorar aos ídolos e não a Deus. Não há nada mais estúpido que adorar a um ídolo, que seja de pedra ou de ouro. É que um ídolo se pode manipular. E Deus, não. Então, melhor, vamos a criar um ídolo. Colocamos onde queremos, ensujamos, lavamos, limpamos. Não me vê, não vê meus atos, não ouve o que eu falo, não me cobra nada. E assim. Preferiram a mentira ao invés da verdade. Preferiram honrar a obra que eles fazem com suas mãos e não a Deus. Outros preferem louvar a obra maravilhosa de Deus, como a natureza, e não ao Criador, ao maravilhoso realizador destas obras. Isto é impiedade, injustiça, vaidade, mentira, orgulho, presunção, tolice. Eu lembro quando estava na cidade de Mar del Plata, na Argentina, com meus filhos, e fomos a uma exposição, onde um camarada tinha percorrido todos os mares e praias do mundo. Lá tinha 30.000 variedades de conchas. Conchas, dizem. 30.000. É uma exposição de todas as formas, cores, tamanhos. Era uma coisa extraordinária. E meu filho, com 6 anos, se aproximou a um deles. Pai, veja isso. Quem pintou tantas cores, tão lindos? Meu filho falou assim em voz alta. E uma mulher que estava lá. Eu falei para meu filho, João Pablo, sabe quem pintou? Eu também com voz alta. Sabe quem pintou isso? Foi Deus, o Criador de todas as coisas. E a mulher escutou, não falou nada. Preferem louvar a natureza. Você tem ouvido a expressão,
a natureza sábia? Tem ouvido? Como sábia? Preferem louvar a natureza que louvar a Deus sábio, único e sábio Deus. Louvado seja seu nome. Amém. Aleluia. Neste capítulo 1, 3 vezes Paulo repete esta expressão. Por causa disso, os entregou Deus. Entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, versículo 26, repete novamente, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Você tem ouvido hoje, nestes dias, nestes anos, a ideologia de gênero? Ideologia, por favor, que alguém me explique. Que ideologia de gênero? Só um jeitinho para não falar de sexo, porque sexo criou Deus. Deus criou o homem, a mulher, mulher. Tem diferenças anatômicas, fisiológicas, biológicas. Ainda nos genes estão marcados cada um como é homem e mulher. Que ideologia de gênero? Porque como a anatomia é absoluta, homem é homem, vaca é vaca, touro é touro. Pronto. Que mais que isso? Mas a termo gênero pode manipular como quer. Não, porque a explicação é necessidade, tolice. Deus os entregou a uma mente depravada para fazer o que quer. É terrível quando Deus Entrega às pessoas. Não adianta discutir, porque Deus entregou. E versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É terrível quando Deus deixa alguém e o entrega a sua própria imundícia, as paixões vergonhosas, e a uma mente depravada. É inútil argumentar com aqueles que defendem uma vida licenciosa e de pecado. E os homens também, igual que as mulheres. Lesbianismo já está em Romanos 1. Homossexualidade já está em Romanos 1. Não é nenhuma novidade. O que acontece hoje, principalmente no Ocidente, não é algo novo. Homossexualidade já estava em Gênesis, em Sodoma. Praticava-se no primeiro século, por isso Paulo escreve, no esplendor do Império Romano. Na medida em que o homem não reconhece a Deus, não o glorifica, não lhe dá graças, não se humilha ante o Criador, vai se afundando no erro, na mentira, na imundícia, na corrupção, na perversidade, na perversão sexual. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma mente reprovada para praticar coisas semelhantes.
Este é o primeiro quadro que Paulo tinha sempre presente. A degradação moral da humanidade. Primeiro quadro. Mas veja a atitude de Paulo. Tendo este quadro perante de seus olhos, Paulo, porém, longe de criticar e julgar aos perdidos, ele os via com misericórdia, pois era muito consciente que ele próprio foi um deles. Qualificava-se a si mesmo como principal dos pecadores. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Que coração. Não critique. Não adianta maldecir as trevas. Tem que acender uma luz. Amém? Quando eu leio essa lista de 36 pecados, a maioria de todos eles eu cometi. Eu cometi. O que esta gente necessita é o Evangelho. A todos eles sou devedor. Amém. Jesus disse: não veio para condenar, sino para salvar. Pablo tinha esta clareza, uma atitude de amor e misericórdia para todos eles, e convicto de que toda esta gente precisa do Evangelho. Eu tenho a solução. Era a convicção de Paulo. Ninguém tem a solução para eles. Eu tenho a solução. A solução é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse homossexual pode ser salvado, mudado, transformado em um homem santo. Amém. Esse blasfemo, esse avarento, esse injusto, esse vaidoso, pode ser mudado. Esse criminoso, assassino, aquele insolente, precisa aquilo que eu tenho. O Evangelho. Eu não posso calar, não posso guardar. Eu tenho uma notícia para cada um deles. E todos estão precisando. O judeu, primeiramente, o gentio, o brasileiro, o argentino, seja decente ou corrupto,
homossexual ou heterossexual, avarento, o homem filântropo, o ateu, ou aquele que crê na existência de Deus. Paulo disse: eu tenho a solução. A todos eles sou devedor. Amém? A única e poderosa solução para todos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Assim Paulo, ao ver o primeiro quadro da degradação moral da humanidade, queimava de paixão para levar a eles o Evangelho bendito e poderoso de Deus. Amém. E este quadro não é apenas um PowerPoint, é um quadro vivo. O quadro que você vê todos os dias com seus olhos. Está vendo em seu bairro, em seu lugar de trabalho, na vizinhança, na cidade. Está vendo na televisão todos os dias esse quadro, nas faculdades, nas universidades, nas favelas e aqueles edifícios mais luxuosos da cidade, em todo canto. Você hoje tem que concluir dizendo: eu tenho a solução. Amém? Fala, eu tenho. Qual é a solução? O Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Não posso calar, não posso calar. Eu tenho a solução. A todos sou devedor. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.